Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá, amigos do Somos Todos Mestres e amigas do Somos Todos Mestres, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa, mais um podcast, com muita alegria, com muita felicidade, com muita vibração, com muita energia positiva. Olá, Érica, tudo bem? Como está você? Olá, Jefferson. Olá, Joyce. Olá, pessoal. Oi. Por aqui tá tudo bem? Tá bom. E você, Joyce, tudo bem, querida? Como está? Tudo bom, Jefferson. E você? Oi, pessoal, tudo bom? Isso aí. Muito bom, meninas. Bom, hoje a gente estava conversando, antes de começar aqui a gravação, como sempre, um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre a espiritualidade dos animais e também, né, a relação com os seres humanos. Eu acho que é um tema assim que encanta ou que admira, as pessoas têm muita admiração, porque os animaizinhos são os nossos companheiros de parceria, de jornada, de vida, de encarnação. É claro que aqui nós vamos focar nos animais, assim, nos pets, né, que são os animaizinhos que acompanham a gente, ou até mesmo, não só os pets, mas animais maiores que também têm uma parceria com os seres humanos, né? Uhum. Nós não vamos falar de alimentação, essas coisas, que isso seria alguma coisa assim um pouco muito mais ampla, assim. Nós vamos pegar já o contexto da espiritualidade dos animais, a troca do ser humano com os bichinhos, né? Os bichinhos mais próximos da gente, e um pouco do que a gente já conseguiu perceber ou estudar, né, aprender com relatos de outras pessoas no contexto espiritual e mesmo nos nossos próprios contextos espirituais, né? E a gente até no programa passado, né, que a gente estava gravando do Sagrado Feminino, a Érica estava até contando um caso que acho que eu vou até pedir para você começar, Érica, que foi da sua nova filhota, a Nina Simone, né? Sim. E aí depois a gente faz a roda aqui girar, e aí eu entro também em alguns relatos que eu tive a oportunidade de ter com os animais no quesito assim, espiritual, porque muitas pessoas também perguntam como que os animaizinhos ficam lá no mundo espiritual depois que desencarnam, né? Uhum. Ou se os animais também, a gente encontra os animais em projeções astrais, né? Então acho que seria, não sei, se você achar legal, Érica, de comentar aquela experiência que você teve, né? Sim, na sim. semana passada, né? Claro. Então tá bom, filho. Então vai, manda bala. Porque semana passada foi o primeiro dia que a gente estava aqui em casa com a Nina, que é a nova moradora dessa casa, a nova membro da família. Mas eu estava bastante preocupada. Tinha sido o primeiro dia que ela estava aqui com a gente. E ela estava dormindo comigo na cama, eu coloquei ela junto comigo. A gente sempre compra a caminha mais gostosa, o mais fofinho de tudo, e ele sai da cama e vai dormir no cantinho, no chão, encostado bem lá no cantinho. E aí eu fiquei com dor, porque eu pensei que ela tava sentindo falta. E tava mesmo, né? Sentindo falta dos irmãos, da mãe. Aí eu peguei e deixei ela pertinho de mim. Isso foi de manhã, o Vitor já tinha saído pra trabalhar. E aí eu deixei ela bem pertinho de mim, assim, na cama. Só que eu tava com muito sono, porque ela passou muito a madrugada acordada, né? E aí eu fiquei forçando pra não dormir. E quando a gente força pra não dormir, o que acontece? Projeção astral.
Porque ela tava deitadinha do meu lado e como a minha cama é muito alta, ela não consegue descer sozinha. Eu fiquei preocupada dela tentar pular. Então eu fiquei forçando pra não dormir. Só que eu tava deitada de costas, exatamente nas melhores posições, assim, pra projeção astral, né? Eu deitada de costas, aí eu começava a fechar o olho, aí eu forçava pra abrir. Começava a fechar o olho, eu forçava pra abrir. E foi indo assim até que eu comecei a ter projeções astrais ali na cama. E eu me senti flutuando, fui indo até o teto, só que eu não saí. Do teto eu voltei, acoplei no corpo de novo, mas fiquei ali. O corpo continuou dormindo e eu ali no corpo, sabendo que eu tava em projeção, entre aspas, né? Porque eu tava só no corpo ali. E aí, antes, só um adendo. Antes de eu entrar em projeção astral, eu fechei o olho, eu tava acordada ainda. Eu fechei o olho, eu vi nitidamente ela vindo assim na minha direção e dando mordiscadinhas assim no olho, perto da minha testa, assim, brincando. E isso eu tava acordada, eu fechei o olho e eu vi aquela imagem, ela vindo assim, e ela já tava dormindo do meu lado. Na hora eu pensei, falei, gente, ela tá aqui, essa cachorrinha tá aqui, que eu tô vendo ela pela clarividência aqui. Isso, clarividência. E aí, depois em projeção astral, eu ali comecei a sentir a minha mão, senti assim, pegando na minha mão. Eu olhei assim, ela tava brincando com a minha mão, mordendo a minha mão, só que ela tava dormindo. Aí ela também tava em projeção astral ali comigo na hora. E foi muito legal, porque eu fiquei assim, gente, ela tá aqui. Ela tá em projeção aqui também. E aí eu recordo que eu senti porque ela começou a ficar muito agitada. Quando ela viu que eu tava ali interagindo com ela, o meu corpo físico não, mas o corpo astral, eu tava interagindo com ela no corpo astral, deitada. E aí eu olhava pra ela e brincava. Aí ela começou a ficar muito eufórica e brincando muito e pulando muito em cima de mim. Nessa hora eu comecei a sentir o corpo dela na cama se mexendo. E aí eu falei, gente, ela tá próxima do corpo. E aí como ela tá se mexendo muito, ela tá movimentando o corpo também, né? O corpo astral dela movimentando o corpo físico. Bonitinho. E aí eu fui e falei, deixa eu confirmar. Eu forcei pra abrir meu olho do corpo físico. Consegui abrir o olho e vi ela deitada do meu lado com as patinhas todas mexendo assim. E eu falei, gente, que máximo, que máximo. Foi uma experiência muito gostosa, muito legal. Porque aí eu fechei o olho de novo, voltei ali um pouquinho e logo eu despertei, acordei no corpo físico. E foi o máximo, assim, para várias coisas. Primeiro porque tinha bastante tempo, tinha um tempinho já que eu não tinha projeção astral. Porque pra quem gosta de animalzinho de estimação, é muito gostoso a gente ter essas experiências, né? Inclusive em projeção astral. Teve uma outra experiência de uma cachorrinha que eu tive, infelizmente, eu me separei de um ex-namorado e aí ela ficou com ele. Eu falei cachorrinha, mas era um pastor alemão. Uma pastora. Mas, gente, que delícia, que delícia. Eu nunca tinha tido cachorro grande, sempre tive cachorro desde a infância, mas nunca tinha tido um cachorro tão grande. E ela era uma bebezona, assim, muito gostoso. E pelo tempo que ocorreu tudo, eu acredito que essa projeção que eu tive deve ter um mês, mais ou menos, uns 2 meses. Acredito que ela deva ter desencarnado. Por quê? Eu estava lá na casa que eu morava com ela. A casa tinha um quintal grande assim e tinha uma grade na garagem que dava pra rua. E eu tava dentro de um carro, na parte de trás do carro, com a porta de trás aberta, de frente pra garagem. E eu tava semilúcida, porque eu não estava totalmente lúcida. Eu acredito mesmo, até mesmo pela experiência, que eu não suportaria permanecer lá se eu tivesse lúcida, totalmente lúcida. Mas eu abri um pouco a lucidez e fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tinha uma pessoa comigo dentro do carro, mas eu não sei quem era. E tinha uma outra pessoa dentro da garagem e o portão da garagem estava aberto. Só que olha que incrível, de vez em quando eu via um rosto de um rapaz que eu não conheço, que eu acredito devem ter sido mentores que me levaram até lá. E de vez em quando eu via o rosto desse meu ex-namorado. Eu acredito que a questão de ver o rosto do ex-namorado era por conta da casa, do lugar onde eu morei. E aí meu cérebro físico devia ficar confundindo. E ora eu via o rosto do ex-namorado, ora eu via o rosto desse rapaz que eu não conheço. E aí esse rapaz virou pra mim e falou assim, ela chamava Shiva.
Ele falou assim, a Shiva tá aqui, você quer ver ela? Aí na hora eu falei, quero, claro que eu quero. E aí ele foi e chamou, ela desceu a escada. Eu vou começar a chorar, gente. Pode chorar. Ela desceu a escada assim, porque tinha uma escadinha assim que dava pra um quintal de cima, assim. Ela desceu a escada assim, veio até ele. E aí eu saí do carro e fui andando em direção a ela, assim, né? Ao portão, a ela. E falando com ela. E sabe quando o cachorro fica meio ressabiado assim? Ela baixou, veio devagarzinho assim, andando patinha por patinha assim, meio desconfiada. E eu dando a mão assim pra ela cheirar. Aí ela, e eu falando, oi Shiva, oi. Aí, gente, ela veio cheirando minha mão. Quando ela reconheceu, não demorou muito assim que ela me cheirou, que ela reconheceu. Mas ela ficou tão feliz, ela pulava em cima de mim. E aí eu sentei no chão, ela veio, pulava, me lambia. E eu sentia claramente tudo, assim, que era uma projeção, que eu estava semilúcida, que... Aí eu abri a boca aqui. E eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz. Por isso eu tenho certeza que não foi, que eu não tava totalmente lúcida, porque eu teria voltado na mesma hora, com tanta emoção, assim, na hora que ela me reconheceu. Volta. Verdade, porque, assim, né? desde quando a gente se separou, eu nunca mais vi ela. E eu sempre senti muita falta dela, muita. E foi fantástico, assim, eu acordei na hora, quando a gente terminou de brincar, assim, eu acordei e fiquei, gente, eu tava com a Shiva. Eu tava com a Shiva. E assim, falar sobre os animais é muito gostoso, assim, pra mim. Eu falo com o Vitor que pra mim, eu acho que toda criança tinha que ter o direito de crescer com um animalzinho de estimação. Do quanto é importante pra gente essa convivência de amor, de carinho que eles ofertam pra gente de graça, sem cobrar nada, de graça. A gente, todo mundo fala isso, é clichê falar, mas eu acho que vale repetir, porque é rico, é pobre, você pode estar bem vestido, mal vestido. O animalzinho não está interessado em nada, né? Ele só está interessado na convivência com você, no amor com você, na troca, e uma troca genuína, assim, uma troca sem exigir nada. E isso é muito gostoso, muito gostoso. Mas só uma história a mais que foi da minha avó. Tá maravilhoso. Que a minha avó, ela nunca foi muito chegada em animalzinho de estimação por conta do trabalho que dá, porque dá muito trabalho. É um filho, né? E como ela teve 9, eu não lembro se 9 ou 11 filhos, então assim, já é trabalho demais, né? Já foi trabalho demais. Nossa. Mas os meus tios sempre gostaram de animal e lá sempre teve, né? Ela sempre ajudou a cuidar tudo. Mas no finalzinho da vida dela, a gente sabe o que a minha avó começou a cuidar lá no quintal da casa dela. Ela tinha um quintal muito grande que dava, os fundos do quintal da casa dela dava para um rio. E aí ela começou a cuidar de um lagarto. Gente, um lagarto enorme, que apareceu lá no fundo do quintal dela. Ela ia lá todo dia, no mesmo horário, e dava resto de comida para ele. Então ele acostumou. Sempre no mesmo horário ele vinha e ficava esperando ela alimentar ele. Gente, você tinha que ver. Eu não cheguei a ver, mas as minhas tias me contavam. Porque na época eu já morava fora, eu já morava em outra cidade, então eu não cheguei a ver isso. Mas eu, se não me engano, foi, eu acho que no último ano, assim, nos 2 últimos anos da vida dela. E minha avó criou um carinho por aquele lagarto. Que quando ela ficou doente, sabe, nos últimos meses de vida dela, ela ficava questionando a gente, preocupada com o lagarto, falando quem que ia cuidar dele. Pra ele, né? Quem que ia cuidar dele. E minhas tias, meus tios, mãe, mas ele é um animalzinho da floresta, ele sabe se cuidar e tal. E ela preocupada com o lagarto. Eu acho muito lindo isso, que um animalzinho, e olha só pra você ver, né, era um lagarto, e não era esses pequenininhos que a gente vê, era grande assim, dava 1 metro, sabe? Nossa. Então assim,
O que a gente vê, assim, do quanto o animal, ele expressa amor dentro da gente, né? Ele ativa, né? ativa, é essa palavra. Ele ativa o amor dentro da gente, né? E o cuidado e o carinho e a gente querer cuidar. E isso é algo muito lindo, assim, que os animais trazem. Nossa, que lindo. Que Foi legal. foi emocionante agora, hein? É. Valeu a pena, meu Deus. Bonitinho. Adorei a projeção da Shiva, né? Que você teve esse reencontro com ela. Que lindo, né? Sim. Eu falei com Foi o Vitor, presente, falei... né? Foi um presente dos foi, mentores gente, para você, né? Foi, porque... na época, gente, eu chorei tanto, mas tanto. Imagina. E eu ficava assim, não vou mais arrumar animal com alguém assim, porque... E depois é a mesma coisa que filho, assim, sabe? E toda vez que eu comentava da Shiva, que eu falava dela, eu abria a boca pra chorar, porque é um filho que, entre aspas, você deixou pra trás, né? E eu sempre pedia perdão, assim, sabe? Sempre pedia perdão por aquilo, por ter acontecido, porque ninguém escolhe. Eu não escolhi quando a gente arrumou ela, a gente não escolheu término de relacionamento, né? A gente não esperava nada disso. Mas depois de um tempo, depois de acho que de uns 2 anos, infelizmente aconteceu. E eu sempre falava, eu cheguei a contar pro Vitor, foi nos primeiros meses, assim, que eu conheci o Vitor, que a gente fez faculdade juntos. Eu contei pra ele a história da Shiva, eu lembro, a gente tava dentro da sala de aula, eu contando, e eu chorava. E ele ficava, mas você não teve escolha, fazer o quê? Eu falei, gente, eu demorei a terminar aquele relacionamento uns 4 meses. Por causa da Shiva. Por causa dela. Por causa Olha dela. Só. E foi um presente mesmo, foi um presente aquela projeção, porque eu ficava assim, gente, me levaram até ela, sabe? Me levaram até ela. E no localzinho lá onde ela estava acostumada a me ver, né, a ficar comigo, morava comigo lá. Isso foi um presente incrível, assim. E eu acho que a gente pode entrar um pouquinho para falar dessa questão da espiritualidade dos animais, né? Que principalmente os animais de estimação, os que convivem com a gente durante muitos anos, né? Que eles não reencarnam logo em seguida, né? Logo depois do desencarne. Porque tem muitas pessoas que acham isso, né? Que ele desencarna e logo encarna. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né? Eu acho que também é muito legal falar sobre os bichinhos, porque, como a Erika falou, eles trazem muitas coisas boas para nossa vida. Eu não tive muita experiência com cachorros, as minhas experiências foram mais com gatos, né? Não sei, acho que a gente acaba se afinando mais com uns ou com outros, né? Então, na minha família sempre tivemos gatos, e teve uma época que, quando nós morávamos na Itália, na cidade que eu morei, tinha muito gato na rua, muito gato. E nós tínhamos uma vizinha que cuidava dos gatinhos ali que ficavam andando ali na frente do prédio. Então ela construiu casinha, ela dava comida todos os dias, cuidava dos gatinhos, era muito legal. E aí acabou que a gente foi pegando alguns gatos pra cuidar. Chegou uma época que nós tínhamos 10 gatos dentro de casa. Nossa! Aí tinha gato de tudo quanto é jeito. Tinha gato cego, gato sem pata, gato doente. A gente ia pegando pra cuidar. Porque lá é muito frio, né? Então eles ficavam muito doentinhos mesmo. Então a gente acabava ficando com dó e cuidava. E eu tive alguns gatinhos assim que foram muito especiais pra mim. Mas foi aqui no Brasil que eu adotei uma outra gatinha. Ela tava bem doentinha também, tava quase morrendo, tadinha, quando eu encontrei ela na gaiolinha. Era uma feirinha de doação, e eles vão pegando da rua, né, vão tratando ali mais ou menos da forma que eles podem e deixam pra adoção. E ela tava muito, muito ruinzinha. E eu olhei assim pra gaiola, eu achei lindo o pelinho dela, que ela é toda cinza, bem meio prateada, assim. Só que ela tava muito ruim, ela tava já toda curvadinha, assim, e tinha uns gatinhos que pulavam meio que em cima dela e ela nem ligava, sabe? Parece que ela tava se abandonando já. Mas eu senti que tinha que ser ela. Aí falei com meu marido, a gente nem tava pensando em pegar gato, nem nada. E aí falei com meu marido, ele, mas você tem certeza que essa é a hora? Eu falei, acho que é, né? Eu gostei, acho que é ela. Aí, quando ele olhou, assim, ele também sentiu alguma coisa e falou, tá bom, vamos levar. Aí, preenchemos papéis, tudo, e trouxemos pra casa. No começo, ela tava bem jururu, né, porque acho que ela tava bem doentinha, a gente levou pro veterinário, aí demos remédio, tudo, cuidamos bem dela. Aí, ela foi se recuperando, ficou bem bonita. E aí, foi crescendo, né, foi convivendo com a gente.
Depois a gente descobriu que ela tinha uma doença, que deve ter sido desde quando ela foi encontrada, né, da vivência que ela teve na rua, parecia ser uma doença autoimune, abria feridinhas no couro dela, enfim. A gente foi levando. Só que chegou um momento que essa doença pegou de vez, né? Ela devia ter baixado a resistência dela, né? A defesa dela. E ela foi ficando muito ruim, a gente não conseguiu salvar. E ela foi embora. E foi, assim, muito doloroso pra gente, né? Porque ela teve uma convivência muito bonita aqui em casa. Quando ela chegou, a gente percebeu que mudou muita coisa. Porque os bichinhos, eles têm isso, né? Eles são muito puros. E essa pureza que eles têm, essa inocência que eles têm, é muito lindo de ver. Então, ela brincava muito com a gente dava muito mais risada aqui em casa. Mudou o astral, né? Então, assim, trouxe muita alegria, muito amor, muito carinho. E aí, quando ela se foi, meu filho sentiu muito, porque meu filho era muito apegado a ela. E ele chorou muito, ficou muito triste. Eu fui explicando pra ele, né, que a vida continua, pra ele entender melhor. E ela ficou um tempinho aqui em casa, ela ficou mais ou menos uma semana ainda depois que ela se foi. E eu via ela por aqui em vários momentos, mas foram muito nítidos, assim. Não foi em projeção, foi assim no físico. Sim. Então, ela costumava ficar no meu armário de sapato. Eu abri o armário pra pôr a roupa, né, tirar alguma coisa de lá, ela entrava, eu nem percebia, aí eu fechava. Eu sabia que ela tava lá dentro. Aí ela abria com a patinha, ela saía sozinha. E aí eu fiquei ouvindo por uma semana a porta abrindo. Olha só. Ela tava ali, né, do jeitinho que ela gostava, porque ela ficava na sapateira embaixo, era de madeira, quentinho, né, gato gosta desses cantinhos. E teve a última vez que eu a vi, que eu tava tomando café na cozinha, e sentada ali na minha cadeira, que eu sempre sento, né, e quando eu tomava café, ela vinha. Ela ficava no meu colo. E aí eu sentei pra tomar café, com rabo de olho, assim, eu vi ela entrando pela porta da cozinha. Aí eu tomei até um susto, né? Aí eu olhei, aí eu pensei nela, e falei, Cleuzinha. Bonitinha. Ela tava vindo de novo pra vir sentar no meu colo. Sim. E, enfim, aí foi mais ou menos uma semana, assim, a gente vendo ela aqui e ali. Depois, não vimos mais, né? Ela acho que voltou lá pra espiritualidade. Sim. Mas achei muito interessante, né? Porque eles ficam um tempo por aqui. E pelo que eu percebi, é por eles, né, por conta do costume deles, da afeição que eles têm por nós, e também por conta do nosso apego. Acho que tem muito disso também, né, da gente sentir ainda eles ali e ter aquele pesar, né, poxa vida, se foi. Então acho que dos dois lados acaba criando essa conexão ainda, né? Por isso que eles acabam ficando por aqui. E teve só mais um episódio rapidinho, que a Cleuzinha, ela me protegia muito, assim, principalmente no astral. Então teve uma vez que eu tava sentindo um sono, assim, à tarde, falei, vou dar um cochilo. E ela tava rondando, assim, aqui ao meu redor na cama. E eu ainda fazendo assim, Cleuzinha, dá licença pra mãe dormir, e ela se tentando, né, achar uma posição, e eu também tentando achar uma posição, e a gente não tava se achando. Aí eu deitei de barriga pra cima, né, e ela deitou em cima da minha barriga. Aí eu ainda falei, Cleo, você vai deitar aí, Cleo? E ela ficou lá, eu falei, então tá bom. Ficou na minha barriga, eu tava morrendo de sono. Aí acabei dormindo. O que aconteceu? Logo que eu dormi, eu saí em projeção, eu tava bem lúcida, e eu vi que tinha um espírito aqui, atrás da minha porta. Mas não era um espírito bem intencionado, era um espírito, assim, bem necessitado. E ele tava com uma intenção bem negativa. E a Cleo em cima da minha barriga. E ele foi tentando chegar perto de mim, mas ele meio que não conseguia. E aí, enfim, e eu deitada, eu não conseguia também sair daquela posição que eu tava. E ficou nessa batalha, tal, aí eu comecei a ter sonho mais, começou a misturar, né, a projeção, comecei a perder a lucidez. E aí foi quando eu acordei. E aí quando eu acordei, ela tava em cima da minha barriga ainda. Enfim, ela tava ali pra me proteger. Ela ficou ali pra mim, segurando no corpo, pra mim não sair. E algum campo ela deve ter criado ali, porque esse espírito também não conseguiu chegar até mim. Ele tentava, ele até jogava umas energias, mas ele não conseguiu. Então ela estava me protegendo ali naquele momento. E ela já estava percebendo o que estava acontecendo, né? Antes de eu dormir, por isso que ela estava ali me rondando. Ela não queria sair de jeito nenhum.
Então eu achei muito lindo esse episódio, né? Dela ter me protegido nesse momento. Que lindo, tipo, ela realmente, o gato, ele tá junto com os humanos desde a civilização do Egito Antigo, né? Tanto que o gato era até um animal, quase que era um animal sagrado ali para eles, porque inicialmente eles estavam lá para pegar as pragas, né? Os ratos, né? Que comiam os grãos, né? Lá no Egito, mas depois, como a civilização antiga egípcia tinha a conexão com a espiritualidade, né? Com o invisível, eles notadamente perceberam o potencial dos gatos, né? Eles são guardiões, né? Exatamente, maravilhosos, guardiões, né? Os gatos, eles estão aqui e lá ao mesmo tempo, né? Assim como os cachorros, mas os gatos parece que tem isso ainda mais aflorado do que os cachorros, né? Os gatos parece que eles meio que percebem, sabem o que está acontecendo. Os cachorros, eles veem, enxergam, né, os espíritos, tudo, mas parece que o cachorro não percebe muito o que está acontecendo, essa diferença, né, de que está lá do outro lado. Parece que o cachorro é mais bobão, né? Parece. Ele já fica meio que como, pra ele, eu acho que é real. Já o gato, parece que o gato percebe essa diferença do que tá no físico e do que tá no astral, no plano astral, né? Tanto que a gatinha viu essa percepção. Que esse espírito tava aí, mas também já sabia, tipo, você não pode sair, você não vou te deixar sair, mamãe. Sabe, uma coisa assim. Impressionante, né? Tipo, são professores, né? Também, né? E é interessante como que nós temos essa conexão, né? Mas precisa estar atento, né? Tem que estar ali ligado, não muito hipnotizado, para perceber o que está acontecendo ali no contexto, né? No ambiente, né? Mas é claro que nem sempre a gente está, nós estamos mais conectado com o dia a dia, por exemplo, assim, quem que vai fazer a comida hoje, eu tenho que ir no mercado, tenho que levar a filha na escola, né? Essas coisas do dia a dia, do cotidiano, nos tiram o nosso dom, a nossa verdadeira origem, que é espiritual. Nós somos espíritos, nós não somos, a Joyce não é a Joyce, a Érica não é a Érica, eu não sou o Jefferson, eu estou com o Jefferson. É um papel aqui só. É um papel. A Joyce está como a Joyce, a Érica está como a Érica, mas nós somos o espírito, a consciência que anima isso. E o dia a dia nos tira essa conexão, né? E acho que o papel, assim, dos bichinhos, dos pets, dos animaizinhos que estão perto, eles reconectam a gente aqui, né? Eles têm esse dom de grátis, né? Como a Érica estava falando, gratuitamente, eles nos levam a essa conexão, a alegria, a felicidade, a sensibilidade, transforma as pessoas duras e mais sensíveis, né? Como ela contou da avó dela, né? Então, assim, algumas vezes eu tive oportunidade em um tipo de atendimento que eu faço com a Mandala, hoje menos vezes, de já receber orientações do mentor da pessoa para transmitir para ela adquirir, comprar ou adotar, né? Ter um animalzinho, na verdade, né? Ter um animalzinho, como ela ia escolher a escolha dela, né? Tipo assim, eu prefiro que alguém adote, se possível, né? Principalmente no Brasil, no contexto de muitos animais de rua, em abrigo, né? Infelizmente, no nosso país, a consciência de adotar ainda é uma coisa que está acontecendo ainda bem que está acontecendo, mas é uma coisa de lembrar que não existe animal de rua, existe animal abandonado, né? Animal abandonado. Então, é uma questão ainda muito crucial aqui no Brasil de educação, né? Então, uma coisa que ainda precisa ser melhorada. Mas, então, os mentores pedem para que a pessoa tenha um animalzinho de estimação para ela se conectar com a tua essência, elas estão muito perdidas. Os animais trazem esse resgate maravilhoso, né? E eu acho que vale uma coisa, assim, importante, assim, antes da gente finalizar, porque os relatos de vocês foram maravilhosos. E mas longos, acho que uma coisa... o meu foi longo, foi mal. Foi lindo, lindo. Me emocionei aqui também, para variar.
Mas acho uma coisa muito importante, assim, essa dica vai para quem tem animal, tá? Animalzinho de estimação, gato, cachorro, sei lá, periquito, papagaio, um pouquinho da Índia, não sei, qual que seja o animalzinho. Um lagartinho. Lagartinho, é que aquele lagartinho da tua avó... Não era lagartinho, era um lagartão. Lagartinho selvagem, né? Era então, selvagem, exatamente. Uma bocadinha da tua avó, né? Mas os que estão aqui com a gente no dia a dia, todos os dias, a dica que eu deixo aqui, e é uma dica importante, é que todos os donos se vigiem em relação às suas emoções, seus pensamentos, como que eles estão vivendo seus dias, tá? Porque os animais, por instinto, eles têm uma ação, como a Joyce relatou, eles têm um instinto de proteger o dono. No geral, vou dizer que praticamente 100% das vezes, tá? Assim, num contexto de que, pelo menos o animal seja bem tratado. Mesmo sendo maltratado, eles são tão puros que eles ainda... protegem, né? Né? Mas num contexto assim de quem tem ali um animalzinho que gosta muito e tal, então assim, eles têm por instinto proteger o dono. Então, se você não está transitando bem nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos lugares que você está indo, sabe, você acaba trazendo uma carga energética pesada, tá? Ou mesmo um processo de assédio espiritual, você traz isso para casa. E o animal, sem saber, né, e com instinto de defesa, ele vai se colocar à frente, ele vai querer proteger o dono, né? E também os sentimentos, as emoções grossas, isso a gente isso já é cientificamente comprovado, são processos psicossomáticos, inclusive podem tornar-se doenças em nós, né? E os animais, eles percebem isso também energeticamente. Então, eles vão absorvendo essas cargas, essas energias, e acabam adoecendo pelos donos. Tá? Eles acabam puxando essa carga, essa vibração, como um instinto involuntário deles. Né? Instinto, eles fazem isso já de cara. Então, assim, dando essa informação que eu estou passando para vocês, que acompanham aqui o Somos Todos Mestres, e como intuição, e pegando o gancho das duas, para vocês se policiarem, o que vocês estão fazendo, que emoções que vocês estão trazendo para vocês, o que vocês estão pensando, né? Por onde que vocês estão transitando, porque se vocês têm animaizinhos de estimação e amam eles, tomem cuidado, porque vocês podem levar isso para eles. Por exemplo, eles poderiam estar vivendo um tempo mais longo, mas como que você está muito carregado, você está sempre pilhado, você sempre está com raiva, ou tem ódio daquela pessoa, ou anda por lugares que não são legais, ou usa substâncias ilícitas, não é julgamento. Eu estou falando só uma constatação, porque você traz as cargas, energias, presenças espirituais, o animal vai absorver isso, instintivamente. No lugar você fala, olha, filho ou filha, né, falando do bichinho, né, não vai atrás dessas presenças espirituais que estão querendo derrubar. Deixa eles lá, eu cuido disso. Você não tem isso, entendeu? Você nem vai estar vendo isso, na verdade. Né? Mas os animais, eles vão estar percebendo. Então, ou seja, lembre-se do acoplamento áurico. Quando você chega em casa, o animalzinho vai lá. Então, como que está a tua energia? Não é só para você despejar todo o teu lixo no animal de estimação. Você tem responsabilidade não só de cuidar, né, de você ter um cuidado especial com o animalzinho, com a alimentação, veterinário, a casa, o zelo, né, todas essas coisas. Você também tem o cuidado, você tem a responsabilidade energética também. Tá? Então, eu queria deixar isso, porque muitos animais adoecem por causa dos sentimentos, das emoções e dos pensamentos dos seus donos. Sim. Nossa, tá? Ótima dica. É verdade. É muito bom. A gente esquece muito dessa parte, né? Mas é importante também. Assim como é importante para nós, para eles também né? E passar coisa boa para eles, né? Ajudarem eles também na evolução, já que eles nos ajudam também na nossa evolução, né? E eu acho que, assim, só uma coisa para a gente finalizar, e depois vocês dão uma consideração final e se despedem. Antes da gente gravar, a Erika está falando uma coisa muito importante,
que a gente deixa aqui os nossos programas com uma intuição de deixar um legado para outras pessoas, para essas pessoas pegarem esses materiais e poderem aplicar em suas vidas, replicarem para as pessoas que são queridas, né? Então, de alguma forma, a gente está empregando aqui o nosso melhor, né? Estamos fazendo bem no sentido do que a gente pode entregar de coisa boa para outras pessoas, né? E a Érica está falando que ela ajuda 10% de tudo que ela... Não sei se podia falar, tá? Pode. Que 10% de tudo que a Érica, dos ganhos dela todo mês, ela doa para a missão animal, né? Para as pessoas que ajudam os animais, o marido dela também, o Vitor. E eu não tenho essa regra específica de todo mês, mas eu sempre faço um trabalho já há muitos anos também de auxílio a ONGs, abrigos de animais e também de instituições que ajudam seres humanos, né? Então, eu gostaria de deixar, Érica, depois se você pudesse colocar no site, né, do Somos Todos Mestres, os links das ONGs e abrigos, tanto de animais como de pessoas, que eu venho ajudando já há alguns anos com uma amiga minha, que chama Mônica Pantarotto. A gente faz esse trabalho há muitos anos, para a gente estimular as pessoas que, por exemplo, não têm um animalzinho, não têm condições de ter um animalzinho em casa, mesmo às vezes é por tempo, porque não fica muito tempo em casa, mas que gostaria de fazer alguma coisa para eles, né? Então, ter a possibilidade de ajudar pessoas que já estão se dedicando a isso. Né? Legal, boa ideia. E a finalizar colocando esse ponto aí. Ótimo. E a questão que você comentou, que eu cheguei a falar no início, né? Dos 10%, fica até uma dica para um próximo tema, para a gente explorar um pouquinho sobre o dinheiro, sobre abundância, sobre prosperidade. Legal. Porque a questão dos 10% é justamente por conta de você separar uma parte do que vem para você e ofertar aquilo de volta para o universo de uma forma fluida, sem esforço. Que do mesmo jeito que você está fazendo sem esforço, vem sem esforço também. Então é claro que a gente tem que separar, né? A gente tem os nossos custos mensais, a gente come, a gente paga aluguel, a gente, né, compra roupa. Então, assim, mas esses 10% entrou nisso, sabe? Numa questão do que vem pra gente, a gente separar algo para ofertar também de volta para o universo, para algo agregador, para algo bom, para algo... E aí a gente decidiu a questão dos animais, que é algo que a gente tem muito amor, assim, né? É claro que as pessoas podem escolher, né? ONGs... Qual causa, né? Qual causa, exatamente, né? Exatamente. Mas a gente não comenta muito, falei isso com o pessoal aqui, com os dois antes da gente começar, que a gente não comenta muito sobre essas coisas, mas é bom comentar. Eu tava pensando nisso durante a semana. Eu falei, gente, é bom falar, porque estimula outras pessoas também, que às vezes nem passou pela cabeça dela de tipo, poxa, 10% não vai me fazer falta assim, a ponto de eu ficar pobre. Então, estimula os outros a fazerem algo também assim, e a entenderem dessa forma, que é você estar ofertando algo de forma fácil, de forma fluida, assim, para o universo, e ofertando de uma coisa que é muito fácil para você fazer. Igual o Jefferson falou, você não precisa gastar tempo, energia, nada. O que você vai gastar, sim, é a energia da sua abundância, da sua prosperidade. Mas isso vai retornar para você também de uma forma muito mais fácil, muito mais fluida também. Ai, e ajudar legal. Quem já está fazendo isso, né? Sim. Legal. E você, Érica? Joyce, perdão. O que você quer complementar antes da gente finalizar? Eu acho que vocês já falaram bastante, acho que, né, já deu para dividir bastante coisa. Tem mais assunto, né, pra gente conversar, que nem lá no plano espiritual, como é que é para os animais, né? Eu acho bem interessante esse pós-vida. As pessoas entenderem um pouquinho melhor, vamos fazer uma parte 2, eu acho, né? Acho que seria interessante. Sim. Eu quis saber das suas experiências com Wagner Borges lá, fiquei curiosa. Então foi uma boa. Érica, depois você coloca nas descrições desse programa lá no Somos Todos Mestres,
o programa que eu tenho lá com o Wagner, que eu produzo, né, o Wagner e o Sérgio Scabia, sobre só animais. Sim. Chama Stum Pet, né? Somos todos um, né? Que é Stum Pet. Fala só sobre os animaizinhos. Aí o Wagner fala das experiências espirituais que ele teve, as projeções astrais, também experiências mediúnicas, né? Que ele teve. Então o link fica aí embaixo ali para quem está ouvindo. Depois pode acessar lá no site, né, e pegar já a própria sessão do programa, né, acho que são 15, entre 12 e 15 programas que já tem lá, são bem legais. Legal. Sim, eu coloco, sim. Legal, querida, maravilha. Então tá bom, né? Então, gente, Isso aí. Fechamos, né? Sim. Então, assim, vou me despedindo daqui, gratidão a todos vocês que acompanham a gente aqui, obrigado pelos comentários, pelas sugestões, por compartilhar também os nossos programas, porque esse é o intuito, que os nossos programas possam chegar ao maior número de pessoas. Quem não sabe ainda, né, então está escutando pela primeira vez, acessem o nosso site, somostodosmestres.com. Lá você pode baixar todos os programas no seu computador, em algum momento que você estiver usando a internet, ou se você quiser baixar no seu celular, não precisa estar conectado na internet para ouvir os programas, então de repente você pode estar ouvindo a hora que você quiser, não precisa estar conectado, ou gastando a sua banda de dados, né? Mas se você não tem problema, a sua banda é infinita, você pode ouvir a gente pela... infinitas vezes, então a gente fica muito feliz com vocês. E também tem os nossos, se vocês não conhecem a gente visualmente, tem também lá no YouTube os nossos programas também, tá bom? Então vou ficando por aqui, meninas, é com vocês agora para terminar. Um beijo, pessoal, até a próxima. Adorei falar sobre esse tema, adoro animaizinhos. E até a próxima. A Joyce citou, a gente pode sim gravar 2, né? E falar sobre a parte do plano espiritual para os animaizinhos, né? É isso. Gente, um beijo no coração de cada um. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima.